Sejam muito bem-vindos a mais um programa Cara a Cara. Esse que é o Cara a Cara de número 10. Pois é, esse número emblemático. Mas, gente, nós queremos agradecer você por toda a interação que vocês tiveram no programa anterior. Foi muito divertido ter vocês conversando e comentando com a gente aqui nos comentários. Então, já deixa aqui qual é a sua expectativa para o programa de hoje. Bom, o tema do Cara a Cara é: o pecado foi derrotado. Que será que a gente vai falar sobre pecado? Esse assunto que tenho que falar, não é verdade? Mas, gente, nós estamos hoje aqui com convidados muito especiais e a gente vai agora apresentar para vocês quem são esses nossos convidados mais que especiais. Nós estamos aqui com o pastor Júlio César, ele que é pastor na Assembleia de Deus do Registro, no setor sul. Ele também tem um canal no YouTube que ele dá aulas da EBD. O canal se chama Boa Semente, visita ele lá também. E ele também é professor do Secol. Nós estamos também aqui com o Aurélio, ele que já foi líder dos jovens aqui na AD Caramuru e também professor da Escola Bíblica Dominical aqui com a gente. E agora ele está lá na Jardim Betânia, também como professor da Escola Bíblica Dominical. Gente, sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Mas antes de a gente começar, a gente vai fazer uma oração, tá bom? Senhor, meu Deus, muito obrigada porque o Senhor está aqui com a gente, porque o Senhor habita dentro de nós. Muito obrigada porque o Senhor é a vida que vive dentro da gente. Não somos mais nós quem vivemos, mas é Cristo quem vive em nós. Então, na nossa vida é expressa alegria, paz, felicidade, tranquilidade, bondade. É a natureza que o Senhor colocou dentro dos nossos corações. É aquilo que se manifesta na nossa vida. Então, Jesus, muito obrigada, porque o Senhor já está aqui através de nós e tudo é feito para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e também para a gente se divertir na sua presença, porque aonde o Senhor está, há fartura de alegria. Então, Jesus, assim nós oramos em teu nome, em nome de Jesus. Amém. E, gente, lembra que no final do programa nós temos um louvor especial. Então, fica aí que está sensacional. Mas, bora para as perguntas sobre pecado. Então, vamos lá, gente. Primeiro de tudo, nós precisamos esclarecer o que é pecar. Você já deve, com certeza, ter ouvido essa palavra na sua vida. E eu quero saber dos nossos convidados o que eles têm a dizer sobre isso. Pastor Júlio, o que é pecar? Bom, gente, em primeiro lugar, gostaria de dizer que estou muito feliz em estar aqui com vocês, aqui no Cara a Cara, um programa que eu curto, que eu admiro, que eu assisto também, a minha família lá também gosta, então estou muito feliz por esse convite de estar aqui. Pecado significa errar o alvo, né? A definição clássica do pecado é errar o alvo, né? E o que é errar o alvo? É fazer algo que desagrada a Deus. Então, o ser humano está sempre envolvido com a natureza pecaminosa e, por mais que nós queiramos, nós sempre estamos cometendo e desagradando a Deus com os nossos atos. Isso é o pecado. E o pecado ele nos afasta de Deus, porque nós erramos o propósito de Deus para a nossa vida, para o qual nós fomos criados, entendeu? Quando nós erramos esse alvo do nosso propósito, nós estamos pecando. Ou seja, definição, tudo que nos afasta de Deus. E para você, Aurélio, o que é pecar? Bom, primeiramente também estou muito feliz de estar de novo nessa casa, que já congreguei aqui. É muito bom estar com os irmãos, sinto saudade. E vamos hoje falar mais um pouco a respeito das coisas de Deus. Bom, o pecado, muito bem falado pelo pastor Júlio, é errar o alvo. A Bíblia vai dizer que nós fomos chamados para sermos santos. Paulo vai dizer, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E no momento que a gente não está se santificando, algo está errado. E isso é o pecado. Como bem ele falou, é tudo aquilo que a gente pensa, faz
e fala que não agrada a Deus. E agora, uma outra pergunta que eu tenho certeza que você aí de casa já se fez essa pergunta. O cristão peca? Será, gente, que o cristão peca? Pastor Júlio, o cristão peca ou não? O cristão peca. O pecado faz parte da vida do ser humano, desde que ele errou o alvo, né? No Jardim do Éden, desde que Adão ele errou, e o pecado de Adão não foi necessariamente que nós imaginamos ali de ter comido o fruto, pois no jardim haviam duas árvores ali, uma da vida e a outra do conhecimento, e a tentação no parte de Eva foi justamente de querer ser igual a Deus, no sentido de fazer a sua própria escolha, conhecer o bem e o mal, e não só fazer a sua escolha, mas também, ao mesmo tempo, ser independente de Deus, separado de Deus. É por isso que o Aurélio falou, separação, né? O pecado é separação. Então, o homem, desde esse momento que ele escolheu comer o fruto ali, ele se separou de Deus. E desde então, nós estamos com essa natureza. E o cristão, ele também, ele peca. Nós, infelizmente, enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos sujeitos ao pecado. E para você, Aurélio, cristão peca ou não? Olha, infelizmente, peca. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, infelizmente, vamos cometer erros, vamos ter falhas. O que não pode acontecer é a prática do pecado. Você tornar aquilo habitual na sua vida, deixar ser rotineiro, aí está errado. Mas João escreve na sua primeira carta que se a gente falar que não tem pecado, a gente se engana e já está mentindo. Então, já está pecando ali mesmo. Então, a gente peca e torna Deus mentiroso. Mas a gente deve se atentar para não deixar isso ser uma rotina na nossa vida. Pois é, gente, nós estamos vendo aqui que esse está sendo um programa de esclarecimentos, né? Porque existem algumas coisas que são a base da fé cristã, que a gente precisa ter esse conhecimento para quando a gente for ler a Bíblia, a gente saber percorrer ela com a visão certa, né? E, como eles disseram, na palavra de Deus tem esses caminhos, tem o caminho que te mostra aquilo que é a verdade. Mas é importante a gente lembrar também que existem dois tipos de significado para a palavra pecado. Existe o pecado natureza pecaminosa, que é aquele pecado que quando a pessoa vê, ela já está pecando. É aquela pessoa que ela está sempre fazendo coisas que não estão fazendo o bem para o próximo, ela está sempre fazendo o mal para o próximo. Essa é a natureza pecaminosa. Mas existe também o pecado evento, que é aquele pecado que acontece de vez em quando na vida da pessoa. Ela não quer fazer aquilo, mas por um evento ela acaba cometendo. Nós, cristãos, nós recebemos uma nova natureza em Cristo Jesus. E nessa nova natureza de Cristo, já não é mais uma natureza que vive inclinada para fazer as coisas erradas. Aquela pessoa que não consegue se largar dos maus hábitos de vida. Aquela pessoa que não consegue amar o seu próximo. Porque a Bíblia fala em 1 João que se você odeia o seu irmão, você já está sendo um assassino. Pois é, gente. Odiar é um sentimento. É algo que... não é físico, literalmente, você matando alguém, mas olha como é profundo a nova aliança, como é profundo essa nova forma da gente se relacionar com Deus. Vai muito além daquilo que a gente faz com as nossas mãos, mas sim com aquilo que a gente tem dentro do nosso coração. Mas quando a gente nasce de novo, Deus dá para a gente uma nova natureza. Porque Jesus venceu o pecado na cruz do Calvário. Ele derrotou a força do pecado e destruiu as obras do diabo. Aquela obra que fazia a gente ser preso no pecado. Quando você via, você já estava reclamando. Quando você já via, você já estava murmurando, já estava brigando com todo mundo. Você lá no trânsito, quando dava aquela fechada no seu carro, o que era que você fazia? Você já estava gritando, xingando de filho de Jezabel. Era uma coisa mais forte do que você. Mas, quando a gente tem essa nova natureza, que a gente recebe de Jesus, e por estar em Jesus, a nossa forma de viver
se torna diferente. E se eu fosse responder o que é pecado, eu responderia que pecar é você não amar. Pecar é você não ter a natureza de Jesus, a natureza de Deus, que é amor. Porque a gente sabe que quando a gente cumpre a lei, a gente está amando o nosso próximo. Quando você não mata, quando você não mente, quando você não rouba, você está amando o seu próximo. Então, pecar é quando você não tem essa natureza de amar. E a natureza do cristão é sempre amar o seu próximo. É sempre fazer algo para transbordar na vida do outro. Não só com palavras, mas com atitudes, com prática, coisas reais. E é justamente isso que Jesus fez por nós. Quando ele nos amou, ele não simplesmente falou assim, gente, eu amo o pastor Júlio César, eu amo o Aurélio, eu amo a Sâmela, eu amo toda a equipe do Cara a Cara, eu amo quem está assistindo o Cara a Cara agora. Ah, mas eu só amo. Tá bom, vou só amar eles, tudo bem. Não, Jesus veio e fez algo para demonstrar o amor que ele tem por nós. Ele morreu na cruz, se entregando por nós, se colocando no nosso lugar, pagando o preço que a gente merecia sofrer. O que a gente fez para nascer como pecador? Nada. A gente simplesmente nasceu. E quando a gente nasceu, a gente foi feito pecador. Mas o que a gente faz para ser perdoado? A gente precisa nascer de novo em Cristo Jesus. É uma questão de novo nascimento. Mas existem algumas coisas que se repetem um pouco na vida dos cristãos. É até uma oração um pouco meio que religiosa, que nós fazemos antes de dormir, né? Aquela oração que você trabalhou o dia inteiro, você está cheio de disposição e você vai fazer aquela famosa oração, que é o seguinte, nós dizemos assim, Jesus, eu te abençoo, protege os meus pecados e perdoa as minhas bênçãos. Amém. Pois é, né, gente? Quem nunca orou assim, que atire a primeira pedra, né? Pois é, essas coisas acontecem e se repetem no meio evangélico. Mas uma coisa que a gente quer muito saber agora é algo que as pessoas realmente se fazem essa pergunta. E se você se faz essa pergunta, coloca nos comentários dizendo, eu fiz essa pergunta e eu quero saber qual é. A pergunta é o seguinte, o que é ter uma nova natureza em Cristo Jesus? O que será que é você ter uma nova natureza na pessoa do Senhor Jesus? Vamos perguntar primeiro para o Aurélio. Aurélio, o que é ter uma nova natureza? Realmente a gente se pergunta, né? No início da nossa caminhada cristã, a gente faz o que é uma nova natureza, nascer de novo, o que é nascer de novo? Mas depois a gente vai aprendendo e vale a pena a gente também pensar quando a gente vai fazer um cadastro, né, em alguma empresa, alguma ficha, para se cadastrar em alguma coisa, sempre pergunta lá, natural de onde? Né? Aí a gente coloca onde a gente nasceu. Natural do Rio de Janeiro, natural de São Paulo, Bahia, enfim. Então, tem relação da onde a gente veio. E a partir do momento que a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, somos feitos filhos dele, né? E a nossa natureza não passa mais a ser meramente aqui terrena, das coisas da terra, natural do homem, aquilo que a gente pensa, como a gente age, mas a gente tem que agora saber que é como se a gente tivesse vindo do próprio Deus, assim, né? Nascidos de Deus. Então, a nossa natureza agora é celestial, nós somos cristãos. Então, eu não ajo mais da forma que eu quero agir, como eu penso. Eu vivo na terra com as características do céu. Quando a gente viaja, vai para outro lugar, a gente perde o que a gente, as coisas que a gente aprendeu na nossa terra, né, na nossa cidade natal, não perde. Muita gente vive em vários lugares e ainda mantém o sotaque de onde nasceu. E agora nós somos assim, vivemos aqui na terra com as características do céu. Essa é a nossa nova natureza. Uau, com certeza, né, gente? Mas agora eu quero saber do pastor Júlio César. O que é ter uma nova natureza? O que é? É isso que o Aurélio falou, né, brilhantemente. Gostei muito da fala dele, né, e dessa relação que ele faz aí de onde você é, né, mostrando que a gente tem duas cidadanias, né, o cristão tem duas cidadanias, a terrena,
né? E a segunda cidadania, que é do céu. Infelizmente, a gente tem deixado muito a segunda, que é mais importante, que é a do céu, quando a gente foca nas coisas da terra, na terrena, né? Pensando nas coisas da terra, vivendo nas coisas da terra, mas o reino de Cristo não é da terra. Nós estamos cada vez mais estarmos nessa segunda natureza, ou nessa segunda identidade, que é espiritual. E é essa que é importante. E ela se dá, como Aurélio realmente falou, no momento que você aceita Jesus. E é por isso que no primeiro bloco eu falei sobre Adão, porque Adão é o homem pelo qual entra o pecado. E Jesus é o segundo, é aquele que vem, que tira o pecado, né? Adão é aquele que faz a escolha errada, porque pecar também é uma escolha. Eu disse que o cristão não peca, mas, na verdade, ele não peca, ele não deveria, mas não deveria, como Aurélio falou, pecar, mas, infelizmente, peca por causa da nossa natureza carnal, né? Terrena, natural, não é nem carnal, natural, que é inclinada, como você mesmo falou, para as coisas da terra. Mas é uma escolha. É uma escolha, nós temos essa escolha de pecar ou não pecar. E Adão ali, ele fez a sua escolha, queria ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal. Conhecer o bem e o mal e abriu mão da árvore da vida. E abrindo a mão da árvore da vida, abriu mão da salvação de Jesus. Jesus fez a segunda escolha. E é por isso que quando ele é tentado logo no início da sua caminhada, ele é levado para o deserto, ali o Satanás tenta a Jesus, no sentido de que ele faça a escolha. E ele faz a escolha certa, que era vencer o pecado. Então, e o pecado já foi vencido. Só que nós estamos presos na Terra, nesse mundo, né, no Kairos, no tempo terreno, e nós não temos a dimensão da possibilidade que nós podemos vencer o pecado, porque nós já estamos ainda na natureza natural. Quando nós estamos na dimensão do Espírito, como você falou, da nova natureza, nós tomamos posse de que nós já vencemos o pecado. É entre Romanos 7 e Romanos 8. Romanos 7, Paulo está em crise dizendo, olha, que miserável homem que sou, porque em mim opera a lei do pecado. Porque quando quero fazer o bem, eu faço mal. Eu sei o que é o certo, mas acabo fazendo errado porque eu estou preso ainda a esse corpo natural. Mas ainda Romanos 8 é lindo, porque se Romanos capítulo 7, ele está descendo até o 32, quando ele fala, miserável homem que sou, quem me libertará? Em Romanos capítulo 1, 8, ele já vem com a absolvição, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, viver no Espírito, é outra natureza. Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para isso não há condenação. Então, esse novo nascimento é isso, é descobrir que você tem uma nova cidadania, que você deve negar o tempo todo esse pecado e que você é capaz de vencer, é capaz, você tem que fazer essa escolha, mas é difícil a pessoa ter esse entendimento de que é capaz. Inclusive, a Bíblia fala que Jesus morreu antes da fundação do mundo, ou seja, tudo, não tem nada novo para acontecer. Tudo que a gente tem já aconteceu, já foi declarado lá no céu, né? Então, só que a gente está preso aqui na terra e o diabo o tempo todo tenta fazer a gente duvidar disso, achando, não, você não pode, você não vai conseguir e tal, não. Mas, na verdade, nós já vencemos. Por quê? Voltando para Cristo, quando Cristo morreu, nós morremos com Ele, mas quando Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é a nova natureza, né? Essa nova identidade, essa nova vida, chamado também de novo nascimento. Louvado seja Deus, né? Porque, lembrando aqui a fala do pastor Júlio, desde lá, antes mesmo de Jesus, né? Lá no Antigo Testamento, logo no início, quando Caim está ali intentando contra seu irmão e Deus fala para ele, se você fizesse o bem, não seria aceito, se fizesse o mal, teria o juízo, porque o pecado está diante de ti e cabe a ti dominá-lo, cabe a você ter o domínio sobre o pecado. Como bem o pastor falou, é uma escolha. A vida do cristão aqui nessa terra não é fácil. Realmente, às vezes, a gente tem o desejo de fazer alguma coisa, né? Surge no impulso, no afã, a mente, e aí, poxa, não devia ter feito assim. Mas a gente não pode tornar isso uma prática. A gente tem que dominar essa natureza. Perceber naquele momento que vem um desejo mau, que a gente vê que está sendo tentado, pedir ao Senhor que nos dê força, que nos dê graça, para que a gente possa suportar aquele momento e depois esquecer. Porque o pecado, ele é prazeroso no momento ali que está acontecendo, a pessoa se sente feliz, alegre, mas depois que passa também, aí bate aquele arrependimento. Poxa, poderia ter agido de outra maneira, poderia não ter feito isso, e aí fica aquela culpa.
Mas, como bem foi falado aqui também, não tem mais condenação para aqueles que estão em Deus, para aqueles que se arrependem, para quem percebe que errou, que cometeu o pecado e pede a Deus que venha limpar, venha tirar essa transgressão, não tem mais condenação para nós. O inimigo tenta acusar no nosso coração, tenta mostrar, não, você pecou, você não é digno do amor de Deus, mas a graça de Deus é maior do que tudo isso. Tem uma frase bastante interessante que fala assim: não importa quão profundo foi a tua queda, a graça sempre será mais profunda. Então, enquanto a gente tiver tempo para se arrepender, Deus também está de braços abertos para nos receber. Gente, já pegou seu caderninho, gente? Faz esse favor para a nação. Pega o seu caderninho e já anota aí. Gente, um exemplo que eu também uso para a nova natureza são as sementes. Quando eu planto uma semente de maçã, eu sei que no final eu vou ter uma árvore de maçã, porque é natural. A semente ela é natural, eu não preciso colocar a semente na sala de aula e falar assim, olha só a semente, eu vou regar aqui e daqui a 30 dias você começa a aparecer as suas primeiras folhinhas. Tipo, não, ela não passou por essa aula, ela simplesmente é natural. E da mesma forma, é alguém que nasceu de Deus. Ele recebeu essas sementes de Deus e naturalmente os seus frutos, as suas atitudes dão essa nova natureza, essa natureza de Cristo, né? Então, eu uso esse exemplo de coisas naturais para a gente compreender que tudo na nossa volta são sinais do amor de Deus por nós. Por exemplo, você é filho de alguém, eu sou filha da minha mãe, do meu pai, e eu tenho umas características parecidas com a deles. Na verdade, o meu DNA é metade de um e metade de outro. Eu sou totalmente como eles. E o que acontece? As minhas atitudes transmitem a forma como eu fui criada, a forma como me educaram. Eu vou mostrando isso ao longo da minha vida. E eu tenho uma natureza. A natureza de alguém que foi criada na casa em que eu fui criada. E da mesma forma é a gente com Deus. Deus é o nosso Pai e colocou dentro da gente, pelo seu Espírito Santo, o amor de Deus, como diz lá em Romanos 5. Deus derramou nos nossos corações o amor dele pelo seu Espírito Santo. É isso que está dentro da gente, é essa a natureza que a gente transmite. Mas eu quero saber dos nossos convidados, o que eles têm a dizer sobre como que a igreja tem visto essa nova natureza. Como vocês acham que a igreja atualmente tem percebido o que é ter essa nova natureza? Pastor Júlio, como você acha que a igreja tem lidado com isso? Eu acho que é muito complicado, porque, em primeiro lugar, eu diferencio muito a ideia de igreja e evangélicos, né? O que nós temos visto hoje é um movimento evangélico que ganha muita força no Brasil a partir dos anos 80. Hoje somos muitos, assim, somos milhares de evangélicos, mas evangélicos não quer dizer necessariamente igreja, e assim como igreja não quer dizer necessariamente evangélicos, porque entendo que a igreja como corpo de Cristo é uma igreja que se arrepende, uma igreja que clama, uma igreja que busca, uma igreja que evita o pecado, luta contra ele. O evangélico, ele está preso a regras, está preso a métodos, está preso a algumas coisas, ainda está no Colossenses, não toque, não faça. E faz disso, da Bíblia, um livro de regras. Então, nós lidamos muito mal com o pecado porque não entendemos isso. Talvez essa primeira frase que eu tenha dito, o cristão peca, deve ter chocado alguém aí, porque ele deve falar, o cristão não peca. Esse é o primeiro erro que a nossa igreja faz, dessa igreja, do movimento evangélico faz, é de fechar os olhos para o pecado como se ele não existisse, quando de fato isso já é um pecado, como ele falou, porque a Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado já peca. E daí nós ocupamos tanto tempo para falar de pecado. A gente fala do pecado, a gente prega contra o pecado, a gente critica o pecado do próximo, que isso também já é pecado, e nos esquecemos que a Bíblia não é um manual para não pecar. A Bíblia é um manual que fala de amor. E o mais importante é o amor de Deus, é a graça, é o perdão, essa é a mensagem, entendeu? E não o foco no pecado, porque o pecado faz parte da gente, mas cada vez que a gente peca, a gente tem que entender que o amor de Deus é maior que o pecado e nos leva a suplantar. E a igreja está focada ainda no assunto do pecado, ainda falando contra o pecado e tal, mas quando a gente devia falar era do amor de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus, porque para cada pecado existe o perdão do Senhor. Aí quando nós nos arrependemos, só para
para finalizar, esse ponto mais importante que eu queria chamar a atenção é a questão do arrependimento, da culpa. A culpa ela é fundamental para a obtenção do perdão, para que se apague o pecado. Hoje as pessoas também, ao mesmo tempo que têm a hipocrisia de falar de pecado e viver como se não pecasse, quando é repreendida, ela não aceita e não se sente culpada pelo que faz. E a culpa é o primeiro passo para o restabelecimento, o sentimento assim, eu errei. Sabe, que você tem, quando você tem a segunda natureza, que é a espiritual que você falou, o Espírito Santo toca e fala assim, eu errei, eu não podia ter feito isso. A culpa. A culpa da consciência, que o Espírito Santo, que é a semente que você falou, tocou, colocada no seu coração, falou, você errou. E daí você busca arrependimento. E aí você começa a clamar para que o Senhor possa te restaurar. Como não há a ideia de que o cristão não peca, quando você comete um erro, você fecha os olhos para ele e não tem o sentimento de culpa. E não tendo o sentimento de culpa, não tem a restauração, não tem perdão. E aí as nossas vidas são vidas vazias, são vidas sem graça, são vidas sem amor, porque a gente está focado no erro quando tinha que estar focado na salvação. As pessoas entram para a igreja e recebem um manualzinho. Não faça isso, não faça aquilo, não olhe para isso, não olhe para aquilo. Não toque nisso, não toque naquilo e não brinque com fulano. Não cante isso, não cante aquilo, não cante aquilo outro. Não, entendeu? Como se era assim, olha, você agora é livre. Você é livre. O apóstolo Paulo fala que ele não peca em Romanos capítulo 8. E Romanos capítulo 8 ele está falando justamente sobre isso, que ele é livre, porque ele é livre pelo Espírito para fazer a escolha certa. Não é que ele não pode, ele pode pecar, não, mas eu não quero. E eu não quero pecar por uma escolha deliberada através do Espírito que está em mim. Entendeu? Gente, e eu quero saber do Aurélio. O que você acha que, como a igreja tem lidado com ter essa nova natureza em Cristo? Foi bastante interessante a fala do pastor Júlio, porque a gente observa a vida de Paulo, e enquanto Paulo foi um religioso, né, de que realmente isso não pode, a lei condena isso, o cristão não pode andar assim, ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Mas, a partir do momento que ele tem um encontro real com Deus e percebe realmente que ele também era pecador, como ele fala, né, escreve lá para Timóteo, o principal dos pecadores, mas pelo sacrifício de Cristo, pela misericórdia que eu alcancei, agora eu sou exemplo para os fiéis. E a gente não vê Paulo mais condenando, né? Não faz isso, não faz isso. Quem agora é aceito por Deus é aquele judeu que foi circuncidado, não é? Não. A gente começa a entender o evangelho da graça, que é justamente aquele evangelho, né, que não nos condena. A culpa vem e tem que vir, como foi bem pontuado aqui, mas o evangelho é isso, é saber que nós não temos o poder de vencer todas as coisas enquanto estamos aqui nessa terra, mas saber que tem coisas que eu devo evitar para não pecar. E saber que no Evangelho eu encontro um refúgio para que, caso eu peque, eu tenha um advogado no céu, que é Jesus Cristo. E quando João fala nesse sentido de temos Jesus como nosso advogado, a gente tem que ter essa confiança. Pequei, tenho que me arrepender, tenho que ter essa ciência. Mas lembrar que o sacrifício de Cristo Jesus já levou os nossos pecados. A gente não tem mais o peso da condenação. Quando um juiz está diante do tribunal e vê um advogado, o que aquele advogado falar é crucial para a defesa do réu, né? Se o advogado falhar, o juiz vai condená-lo. Mas dependendo do que o advogado fale, o réu sai dali livre. E quando Deus vê Jesus como nosso advogado, aquele que pagou o preço por eles, não tem como a gente não ser absolvido. Mas para isso, como já foi falado, temos que nos arrepender. Uou, gente, tá sendo sensacional esse bate-papo. Cara, tá feito, já tá tudo consumado. O advogado já falou, você é perdoado. Se você está se sentindo com um peso no seu coração, na sua consciência, fique feliz, porque já é o Espírito Santo incomodando você, mostrando que isso que você está fazendo não condiz com a natureza de Deus. Então, já se alegre desde já, sabendo que Deus te ama tanto, que Ele envia, que Ele permite, que Ele libera e já liberou o seu Espírito Santo para ir transformando a sua consciência.
transformai-vos pela renovação da vossa consciência. Para quê, Sâmela? Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque Deus é bom. Mas, gente, uma pergunta que não quer calar é: por que quando aparece a irmãzinha da revelação, aquela do coque, por que muitas pessoas recebem a unção de Jonas e começam a fugir? Por quê, gente? Por quê? Pois é, né, gente? Você não precisa ter sobre você a unção de Jonas, o fujão, porque a gente já tem a unção do Espírito Santo e ele nos revela tudo, gente. Mas o que a gente quer saber agora é o seguinte: nós queremos saber se a igreja ela tem tido consciência, se ela tem essa consciência de que Jesus já venceu o pecado na cruz. A igreja, ela tem essa consciência? Os evangélicos estão mostrando essa consciência? Porque, assim, a gente sabe que no momento em que a pessoa ela é cristã, ela vai crescendo de glória em glória, de conhecimento em conhecimento. Mas a gente quer saber agora, de forma geral, os evangélicos têm mostrado essa consciência de que Jesus já venceu o pecado na cruz? Pastor Júlio César, você acredita que eles estão mostrando que eles têm essa consciência? Eu acredito que a maioria não. Eu acredito que a maioria não tem ainda essa visão de que o pecado ele já foi vencido. Nós temos uma ideia muito ainda, né, de expiação, no sentido que você precisa fazer algo. A nossa religiosidade, e isso é perigoso quando a gente somos religiosos e não realmente seguidores de Cristo, ou seja, cristãos mesmo na essência da palavra, mas somos religiosos, nós nos apegamos a práticas, a costumes, a aquelas regras que eu falei no bloco passado, com a performance, com a aparência, com o exterior e não com o interior, e por conta disso a gente fica sempre procurando, pensando assim: o que eu posso fazer para ser salvo? Então, a nossa religiosidade, nossas mensagens, a maioria dos nossos hinos, eles são sempre algo que você precisa fazer algo para receber algo. Você precisa buscar para você receber. A gente tem uma ideia muito errada sobre isso que a gente ganha. Vou buscar minha bênção, vou fazer o quê? Buscar minha bênção. Mas será que nós vamos à igreja para buscar a bênção ou nós vamos à igreja para adorar? Então, entenda, a gente tem sempre uma ideia de que a gente tem que fazer algo para receber. E aí vem a frustração. Porque por mais que nós queiramos fazer algo, nós sempre vamos ser incapazes em cumprir as metas que nós mesmos estabelecemos. O começo do ano é assim, né? Esse ano eu vou ser fiel, esse ano eu não vou fazer, esse ano promete um monte de coisa. Chega no meio do ano, a gente já quebrou um montão de promessas. Mas e ficamos frustrados. E muitas pessoas que são religiosas, elas acabam frustradas e se desviando, até mesmo porque elas não conseguiram cumprir aquilo que elas estabeleceram, com o padrão que ela colocou de santidade, do grau de santidade que ela mesma estabeleceu. Jesus é lindo porque ele fala o seguinte, no capítulo 7 de Mateus, ele fala sobre o julgamento, e ele diz o seguinte: com o padrão não julgueis para não seres julgados, porque com a mesma medida que julgares ao outro, julgarão a vós. Ou seja, ele estabeleceu o padrão de medida. Olha só que interessante. O padrão de medida que Jesus estabeleceu é o padrão que você estabelece sobre o outro. Então, quer dizer, se eu olho o irmão fulano e eu estabeleço para ele um alto padrão, irmão, você não podia ter feito isso, fulano não podia ter feito aquilo, por que fulano fez aquilo? Mas ele é um pastor, ele é um homem de Deus, você estabelece um alto padrão para ele. Naquele dia, eu vou ser julgado pelo alto padrão que eu estabeleci para o outro. Então, quanto maior o padrão que você estabelece em relação ao outro, ele não podia fazer, ele não podia tocar, ele não podia errar, vou ser julgado por aquilo. Então, pensa bem, quanto menor também é o padrão que eu estabeleço, também é o menor padrão que eu sou julgado. O que Jesus está querendo nos ensinar? Que nós devemos ser complacentes uns com os outros, entendermos que nós não somos capazes de cumprir e de fazer, mas que Cristo fez por nós. E é por isso que quando a gente olha para Jesus, a gente tem que entender, não, é o pecado, então a gente não consegue, você não tem que pagar nada. Você não tem que pagar nada. Eu falei outro dia lá na igreja, os irmãos ficaram meio chocados, mas eu falei assim, vou botar uma placa assim, proibido entrar pessoas perfeitas. Aí, irmão, como é que pode? Proibido? Como assim? Proibido entrar pessoas perfeitas aqui. Aí teve os irmãozinhos que ficaram, mas amém. Eu não botei a placa não, né? Mas tenho vontade. Senão muita gente não ia querer entrar. Porque eles se acham perfeitos.
Eles se acham perfeitos e Jesus veio para os imperfeitos. Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os oprimidos, Jesus veio para os pecadores. Ele veio para os perdidos da casa de Israel. Quando a igreja tem essa visão do pecado, que a gente tem lutando todo dia contra esse pecado, todo dia é essa guerra, e ele peca como eu peco, mas a graça de Deus é sobre mim, eu consigo entender a misericórdia, aplico a misericórdia sobre ele. Ele pecou, mas ele é falho, Senhor, perdoa. Naquele dia eu vou ser julgado pela graça, pelo padrão de medida da misericórdia que eu julguei alguém. Então quer dizer que quanto mais misericordioso eu for com uma pessoa, e misericordioso aqui não é aceitar o pecado, não, vocês estão entendendo, né? Também o pessoal de casa, não estou falando de ser misericordioso, ser complacente com o pecado, porque o pecado mata. Eu estou falando sobre a misericordioso com o pecado na questão de perdoar, de trazer, quanto custa uma vida, né? A gente perde mais pessoas do que a gente ganha. E sabe quem mais desvia pessoas e perde pessoas? Não é o pastor. É, às vezes, alguém que a pessoa foi na igreja e sentou do lado de uma pessoa e o pastor está pregando uma coisa, mas a pessoa está falando para ela assim, aqui você não pode entrar assim não, hein? Aqui você não pode usar isso não, hein? Aqui você, não vem mais assim não. Aquela pessoa não volta mais. Porque alguém que expulsou aquela pessoa. Mas quando a gente entende o amor de Deus e a graça de Deus, e que você só está ali pela misericórdia, você vê o outro errando, você fala, irmão, nós somos pecadores, e assim como Deus me perdoa, Deus perdoa você. Não, irmão, não quero mais ser crente, não, fica assim, irmão, Jesus chama assim mesmo. Mas Jesus te ama, irmão, teu lugar está lá guardado. Então, por isso que a igreja não teve. Quando ela entender isso, ela vai ficar mais leve e entender que, olha, eu não tenho que fazer nada. Aí alguém falou assim, bom, mas eu não tenho que fazer isso para ser salvo. Não, você faz isso porque você já é salvo. Você não faz para ser, você faz porque você é. Amém? Não é isso? Acho que... Gente do céu. Agora eu quero saber do Aurélio. Aurélio, você acha que os evangélicos, de uma forma geral, eles têm tido consciência de que Jesus já venceu o pecado na cruz? Então, pelo que já foi falado aqui, a gente chega à conclusão que não realmente, porque a gente traz muito o pensamento das obras, e a gente pensa também assim, pequei, então agora eu abri espaço para Deus me punir, Deus agora vai me castigar, eu errei, eu pequei contra Deus, se acontecer alguma coisa comigo ruim na rua, eu tropeçar, viu, foi Deus, foi porque eu pequei, a mão de Deus está sobre mim. E não é bem assim, Cristo levou todos os nossos pecados, né? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E isso também não é abrir brecha para então continuar pecando, né? Até a Bíblia traz isso, lá o povo romano perguntando a Paulo, se a graça de Deus se manifesta que Cristo morreu por nós pecadores, então vamos continuar pecando, porque aí a graça de Deus é maior. Mas não é isso. Porque, então, por Cristo já ter nos perdoado, a gente busca viver uma vida que agrade a Ele. Agora a gente vai ver o que agrada ao Senhor, como é que Ele quer que eu viva, o que Ele quer que eu faça. E aí eu vou começar os meus passos na fé, buscando estar, condizente com aquelas palavras. Mas a gente também não pode achar que as nossas obras é que vai nos salvar. Paulo vai dizer também, a gente já falou muito de Paulo, mas ele diz que a gente não é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. Já pensou realmente? Ia falar, não, eu fiz mais que aquele irmão, eu mereço então um lugar melhor no céu. Não, Cristo morreu por todos nós, levou os nossos pecados, e isso vai ser refletido na maneira conforme a gente vive. Aí a gente vai demonstrar realmente se a gente teve essa fé ou não. Pois é, gente? Agora eu quero saber se os cristãos eles têm dado testemunho na sua própria vida, se eles têm tido essa consciência de que Jesus já venceu tudo na cruz e que a gente agora tem que viver numa visão de obra consumada. Porque, como eles disseram aqui, muitas pessoas têm uma visão da velha aliança que Deus tinha com o povo de Israel. Era uma aliança que nem o gentio poderia participar. A gente, como brasileiro, ia ficar de fora da aliança, porque era só para o povo judeu. E o que a religiosidade faz? Ela pega esses conceitos da velha aliança, de que você é salvo pelas suas obras, que você é justificado por aquilo que você faz, e aplica isso para hoje, como se Jesus já não tivesse cumprido toda a lei nele mesmo, e que a gente está em Jesus, agora a gente está na posição de Jesus.
nós estamos em Cristo e recebemos uma nova natureza de Deus. Então, eu quero saber dos nossos convidados se eles acham que os evangélicos estão dando o testemunho, a vida dos evangélicos. Eles estão refletindo essa consciência de que já está tudo consumado? Pastor Júlio, você acha que dos cristãos, assim, dos evangélicos que você tem visto por aí, ou de forma geral, eles estão dando testemunho daquilo que Jesus fez por eles? Eu acredito que tenha muito evangélico dando testemunho, muito irmão sincero, muitas pessoas que têm buscado a Deus, têm procurado esse caminho do evangelho, de viver como Cristo viveu. Eu acredito que muitos, infelizmente, tem outros que não, né? A gente fica triste quando a gente vê um posicionamento dos evangélicos, de alguns evangélicos, alguns setores evangélicos que falam, que se baseiam ainda no Antigo Testamento. O Monte Sinai, para ele, é mais importante do que o Monte das Bem-aventuranças, né? Então ele fala, ainda acredita no Deus não é que Deus não seja realmente um Deus do fogo de Elias, né? Mas só que aquele momento, e Deus continua sendo Deus de fogo, mas nós estamos no Novo Testamento, que não foi anulado, mas ele foi cumprido em Jesus, como foi falado aqui, foi cumprido em Jesus através do amor. Então a gente ainda tem pessoas que ainda têm um posicionamento ainda que denigre o evangelho. E o que denigre o evangelho? Não necessariamente o pecado, mas como a gente se comporta em relação ao que Jesus nos ensinou. E o que Jesus nos ensinou é sobre o amor. E quando a gente vê alguns cristãos pregando, cristãos evangélicos, né, que eu faço essa diferença, um setor do grupo evangélico pregando movimentos assim de morte, movimentos assim que defendem a morte, que defendem lixamento, que não se posicionam corretamente, principalmente em redes sociais, aonde muitas das vezes o nome de Cristo é blasfemado por conta do comportamento de alguns cristãos que ao entrarem ali se transformam e falam que tem que matar, que tem que morrer, e não tem nenhum tipo de pudor. É esse tipo de evangelho, que no caso, na verdade, não é evangelho, sobretudo, essa visão aí que nós temos agora, que do gospel, de uma forma geral, que tem feito com que as pessoas até mesmo se afastassem da igreja, por causa do posicionamento de alguns que não têm entendido que o mais importante é o amor, a prática do amor, e andar como Jesus andou, e que jamais eu posso defender uma coisa que Jesus não defenderia. Jamais eu posso falar uma coisa que Jesus não falaria. Jamais eu posso andar como Jesus não diria. Então, se Jesus diz dá outra face, nós precisamos dar outra face, porque dar outra face não é covardia. Porque quando Jesus fala dá outra face, ele está querendo dizer que uma pessoa que tem condição de revidar e não revida. Não é alguém que apanhou e falou assim, vou ficar quietinho para não apanhar mais. Não é isso. Ele dá outra face porque ele diz, eu poderia fazer alguma coisa contigo, mas eu não vou fazer. E isso é o mais forte. Esse é o evangelho do reino. Essa é a nova natureza que a gente precisa. Infelizmente, nem todos têm. Então, nós revidamos, nós matamos, nós queremos matar, nós queremos sangue, nós queremos excluir as pessoas que... enfim, de uma série de formas que eu acho que não tem sido de acordo com a palavra de Deus. Então, eu não posso generalizar, mas porque, felizmente, tem muita gente fiel, tem muita gente de Deus, tem muita gente que é sincera mesmo na palavra, que está buscando e tentando vencer o pecado e vencer também de uma forma correta. Pois é, né, gente? E para você, Aurélio? Os cristãos estão dando testemunho de que Jesus já venceu tudo na cruz e que a obra já foi consumada? A gente precisa analisar nesse contexto, como o pastor Júlio falou muito bem, quem são assim as nossas referências, né? Em quem nós nos espelhamos. Saber se aquela pessoa que a gente admira, se ela realmente segue os princípios de Deus, se ela busca viver uma vida em conformidade com a palavra, porque, infelizmente, a gente já está vivendo numa situação, num mundo que, assim, muito conturbado, né? Já são muitas notícias ruins, já são muitos acontecimentos ruins acontecendo e ninguém precisa de mais alguém, tipo assim, para te menosprezar, para te julgar, para apontar o teu erro, simplesmente por apontar.
né? Uma coisa é a gente perceber que o nosso irmão pecou, falhou em certo momento e tentar ajudá-lo a superar aquilo. Dizer, não, como é que a palavra diz que eu devo me portar? O que você deve fazer? Busca um aconselhamento com algum irmão mais experiente, ao invés de só apontar o erro por apontar. É realmente a gente tentar viver conforme Jesus agiria, né? E a gente se colocar no lugar do próximo também. A gente precisa, muitas das vezes, quando alguém peca, perceber que poderia ser a gente, se não tivesse o conhecimento de Cristo, se o Espírito Santo ainda não tivesse trabalhado no nosso coração, ou pela oportunidade, né, do momento, poderia ser a gente também cometendo a mesma coisa. Então, como é que nós gostaríamos de ser tratados? Logicamente, cada pecado tem a sua consequência, deve ser disciplinado, tem que mostrar que a pessoa errou para não continuar e nem tornar a graça de Deus também assim de forma banal, né? Então, precisa do conserto. Mas a gente não pode simplesmente dimensionar os pecados e estar pronto para apontar e nem perceber que poderia ser a gente também, fazendo, né, cometendo aquela mesma coisa. Pois é, né, gente? A gente está percebendo que esse assunto realmente dá o que falar. Você já deve ter passado por muitas experiências na igreja, frequentando congregações, em que você ouviu palavras sobre isso, sobre pecado, sobre nova natureza em Cristo Jesus. Mas uma coisa que é fato, que está escrito lá em 1 João, no capítulo 3, ele diz que a gente já passou da morte para a vida. Nós já recebemos essa nova natureza. E qual é o sinal que a gente passou da morte para a vida? Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 14. Porque nós amamos os nossos irmãos. Esse é o sinal de que alguém saiu da morte, do poder do pecado, para viver no reino de Cristo, no reino de Deus, onde o amor reina. Porque a natureza de Deus, a identidade de Deus é o amor. E ele chega ao ponto de declarar: eu sou, Deus é amor. Essa é a identidade de Deus. Mas, gente, na nossa sociedade existem vários tipos de amor. Porque às vezes a gente fala, amor não é tudo igual. Porque se a gente for lá no grego, a gente sabe que lá tem diferentes palavras para expressar amor. Tem o amor filos, que é o amor entre amigos. Tem o amor eros, que é o amor entre o casal. Mas tem o amor ágape, que é o amor de Deus. No amor entre amigos, você sempre vai ter um critério. Se essa pessoa gosta de tal coisa, então eu vou ser amiga dessa pessoa. Não, mas essa pessoa não é flamenguista? Então eu não vou ser amiga dessa pessoa, porque a gente não tem em comum. Essa pessoa é vascaína e eu sou flamenguista. É assim o amor filos, ele é cheio de critérios. O amor eros é a mesma coisa. Não, essa pessoa é muito baixinha. Gente, essa pessoa é muito esquisita, não vai dar certo. Ele é cheio de critérios, gente. É cheio de condição para amar. Mas o amor ágape não é assim. Deus ama todas as pessoas, mas não ama tudo. Se a gente for lá em 1 Coríntios capítulo 13, a gente vê que o amor está sendo descrito ali. E ele ama todos, mas não tudo. Ele ama todas as pessoas, sejam elas egoístas, invejosas, fazem maus tratos às outras. Deus ama até Judas. Deus ama todas as pessoas. Mas o amor não ama tudo. Ele não ama a inveja, não ama os maus tratos, não ama o orgulho, a inveja. Mas esse mesmo amor tudo espera. Ele espera o tempo em que nós vamos mudar a nossa consciência, sair da ignorância para o conhecimento. Ele tudo suporta. Ele suporta um tempo em que a gente fica dando as costas para ele, sendo que ele está todos os segundos dentro de nós pelo seu Espírito Santo. Gente, o amor de Deus é realmente sobrenatural. Não é um amor igual o que o mundo oferece por aí, que só te ama se você tem dinheiro, se você tem carro, se você tem luxo, se você tem fama. Não, o amor de Deus ama os improváveis. Ama aqueles que se sentem pecadores, mesmo que eles já tenham sido até justificados por Jesus e só não têm consciência disso ainda.
Então, gente, se alegre, coloque um sorriso no seu rosto agora. Você que está assistindo a gente agora, já começa a sorrir e agradecer a Deus pelo amor dele que ele tem por nós. Mas existem algumas coisas que nós sentimos saudades, né? Nós sentimos uma saudade de algumas coisas que acontecem nas igrejas. E eu tenho aqui algumas coisas para a gente fazer, tipo um flashback daqueles momentos em que a gente costuma frequentar a igreja, né, e tal. Então, vamos lá. Eu tenho certeza que você está com saudade de chegar atrasada na igreja, né, minha filha? Né? Você deve estar com saudade de beber água no meio do culto, né, minha filha? Não é? Você também deve estar com saudade de reclamar que o culto está demorando para acabar, né, minha filha? É, interessante. Você também deve estar com saudade daquela coxinha cheia de azeite da unção no final do culto, né, minha filha? Pois é, muita saudade, muita saudade. Pois é, né, gente? Muita gente com saudade dessas coisas que acontecem pelas igrejas, né? Mas um lembrete para você que está aqui no YouTube. Aqui em cima nós já temos o card com a playlist dos programas Cara a Cara anteriores para você fazer a sua maratona aqui no Caramuru Flix. Lembra também de se inscrever no canal clicando nesse botão vermelho aqui embaixo e ativar o sininho para receber notificação sempre que um vídeo novo for lançado. Lembra também de deixar o seu like e de comentar porque a gente vai interagir com você. Para você que está no Facebook, muito obrigada por todos os comentários, curtir, hahaha, gostei que você colocou aqui. É muito legal ter vocês com a gente interagindo. E a gente tem um aviso para dar para vocês. Nós chegamos no Cara a Cara de número 10 e a partir de agora nós vamos apresentar o programa Cara a Cara de 15 em 15 dias. Então, domingo que vem, nós não vamos ter o programa Cara a Cara, mas aí no próximo domingo, de 15 em 15 dias, nós vamos estar apresentando o programa Cara a Cara para vocês que estão aí de casa. Então, já deixa na sua agenda que a cada quinzena tem um programa Cara a Cara inédito para você. Mas agora, os convidados vão fazer os agradecimentos, mas lembre-se que depois dos agradecimentos nós temos um louvor especial para você louvar a Deus junto com a gente. Então, Pastor Júlio César, seus agradecimentos e abraços. Bom, eu queria primeiro agradecer também a vocês pelo convite, ao Igor Foi Canal, a toda a equipe do Cara a Cara, aqui a Igreja de Caramuru também. Agradecer a minha família que estão me assistindo agora. Minhas filhas são maiores incentivadoras para que eu estivessem aqui. Elas curtem, a Juliana, a Poliana. Abraço minha esposa, a Cristiana. E a minha igreja, né, que é a Igreja do Registro, que é a igreja que me apoia ali, está sempre comigo. Um carinho especial para comigo, minha família. Eu quero agradecer também a todos eles. E você, Aurélio, seus agradecimentos? Bom, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade, o convite. Transmito um abraço virtual a todos os irmãos dessa congregação, que me acolheu muito bem o período que aqui estive. Agradeço ao meu pastor, Henrique Toribes, pela assistência, pela cobertura espiritual, a minha família e a minha namorada, e Deus abençoe a todos. Gente, nós agradecemos vocês por terem aceitado o nosso convite. Também mandamos um abraço para o pastor Sostene e toda a sua família. Agradecemos ao pastor Galbon Ximenes, que disponibilizou esse lindo e cheiroso lugar chamado AD Caramuru. Nós também agradecemos a equipe do programa Cara a Cara. Eles que não são cientistas, mas usam ciência e conhecimento para operar câmeras, microfones e cabos para preparar esse lindo programa que você está assistindo agora. Tudo para a glória de Deus. E também agradecemos a você que está com a gente aqui nesse Caramuru Flix. Muito obrigada pela sua interação, seu compartilhamento, por você ser esse missionário online que você é. É muito bom ter vocês aqui com a gente, beleza? É isso, gente. Um grande abraço e até o próximo programa Cara a Cara AD Caramuru. Tchau, tchau. Cara a Cara. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe.
já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu posso imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu a altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel. Pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando, cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. E Deus está cuidando, cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida